e 2. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, verso 1 e 2. Amém? Amém. Vou esperar os irmãos procurarem, os irmãos não acharam. Amém, irmãos? Amém. Oração do profeta Abacuque sob Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, o teu amado Filho, em cuja presença aqui estamos, fala, Senhor, aos nossos corações, porque somos carentes de ouvir a tua voz. Tu conheces, ó Deus, as minhas limitações, pois eu também, Senhor, conheço a tua grandeza e o teu poder. Opera segundo elas, porque sem ti nada sou, nada tenho e nada posso, mas contigo sou, tenho e posso tudo aquilo que a tua palavra diz que sou, que tenho e que posso. Usa-me, ó Deus, mediante a graça que me foi dada há quase 30 anos passados, para pregar a tua palavra, pois a tua graça, unicamente a sua graça, me basta, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem tomar os vossos assentos. Glória a Deus. Amados, o texto não é novidade, o texto é conhecido. A oração do profeta Abacuque, querendo um avivamento. Ele começa uma oração que vira, na verdade, um salmo, porque salmo é canção, né? Uma das coisas do salmo é a canção. E, segundo os estudiosos, acredita-se que esta oração, que começou como oração que virou canto, era louvado no templo também de Jerusalém. Os teólogos acreditam que, por causa desta oração em forma de canto do profeta Abacuque, o Salmo de número 17, 86, 90, 102, 142 foram inspirados na oração do profeta Abacuque. Ou seja, foi algo que se transformou inspirador. Abacuque vê que a nação está se afastando de Deus. Abacuque vê que o seu povo está se distanciando da Shekinah, da presença de Deus. E ele então faz uma oração ao Senhor, e na sua oração ele diz: eu ouvi a tua palavra e temi. E ele pega e diz para Deus, na sua oração: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, a notifica. Outra tradução diz: faz conhecida no meio dos anos. Ou seja, ele está pedindo um avivamento para a sua nação. E é, irmãos, uma realidade que está faltando hoje. Eu até escolhi esse tema. Escolhi não, Deus colocou no meu coração esse tema para hoje, porque eu estou vendo o que está acontecendo aí no mundo, né? O avivamento que está acontecendo nos Estados Unidos, daquela universidade, que não é agora só naquela universidade. De todas as partes, não só dos Estados Unidos, mas dos Estados Unidos principalmente, estão viajando para este lugar. E já estão há mais de 200 horas com culto interrupto, sem parar. É lógico que não é para essas pessoas. Algumas talvez foram em casa, tomaram banho, descansaram, mas não para de chegar gente, fila para o lado de fora, esperando a oportunidade de entrar. Diz que já abriram um segundo salão, já colocaram o telão para o lado de fora, e a multidão não para de chegar. E é um avivamento que está acontecendo ali.
Também ontem fui impactado por um vídeo, eu postei hoje um vídeo também, de uma criança, que alguém poderia pensar que estava perturbando o culto. Uma criança de 3 anos, se você não viu o vídeo, o problema é seu, eu postei lá, se prostra no altar, começa a gritar e bater no altar, e o pastor pregando. De repente ele olha até meio incomodado com aquilo, mas ele vê que aquilo ali não era algo normal. E de repente o pastor se dobra os joelhos, e a igreja toda vai se dobrando, a criança para de gritar, para de bater, e um avivamento começa a tomar conta de toda a igreja. E a criança fica ali todo momento com o rosto no altar. Ela era da altura do altar, em silêncio, depois que todo mundo entendeu o que Deus queria. Ou seja, Deus queria que toda a igreja tivesse um quebrantamento, que toda a igreja buscasse a sua face. Amados, se Abacuque estivesse nos nossos dias hoje, a oração dele não seria diferente. Ele estaria dizendo: Senhor, aviva a tua obra. Nós estamos precisando de um avivamento. E eu vou dizer uma coisa para você que eu estava pensando hoje, amados. Este avivamento que está acontecendo lá naquela universidade foi a maior bênção até para nós aqui no Brasil. Por quê, pastor? Porque você abre as redes sociais, só dá isso. Você só vê vídeo de lá. No Instagram, Facebook, YouTube, é tudo que você vai olhar, toda hora aparecendo vídeo de lá. Ou seja, as pessoas se quebrantando, as pessoas adorando. Ou seja, até aqui está acontecendo, que está sendo evangelizado pelo aquilo que está acontecendo lá. Então, diante disso, amados, eu creio que o avivamento que está acontecendo lá pode se espalhar por outras nações e pode chegar ao nosso país. Porque eu quero lembrar para você que o primeiro avivamento verdadeiro e genuíno que aconteceu foi em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e aconteceu em Jerusalém. Mas o resultado daquele avivamento em Jerusalém é que foi para a Judéia, é que foi para a Samaria e chegou até os confins da terra. Aleluia. Ou seja, eu creio que pode se multiplicar esse avivamento. Mas nós não podemos ficar só admirados olhando o avivamento lá e não buscar também aqui este avivamento. Nós não podemos ficar só admirados com aquilo que está acontecendo naquele lugar e não buscarmos para nós também este avivamento. Para você entender a importância de um avivamento, a minha mensagem nessa noite que Deus colocou no meu coração é essa: 7 evidências de um avivamento. 7 evidências de um avivamento. Por que precisamos de um avivamento? Primeira evidência de um avivamento: o avivamento traz conversão de almas. Quando há um avivamento, irmãos, as almas se convertem, as almas se rendem a Deus. Só nos primeiros dias lá, mais de 1.500 pessoas já aceitaram Jesus. Ou seja, o avivamento traz conversão de almas. Mas eu quero que você entenda que para que haja conversão de almas precisa ter avivamento. O avivamento não vai acontecer lá fora, o avivamento tem que acontecer aqui dentro. O avivamento tem que acontecer em nossas vidas aqui dentro para que haja conversão de almas. A Bíblia nos mostra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41, que após a pregação de Pedro, após o derramar do Espírito Santo, as pessoas começaram a indagar e perguntar como que deveriam fazer para receber aquilo. E a Bíblia diz que houve uma conversão naquele dia de quase 3.000 almas. Quase 3.000 almas se converteram neste dia, na pregação de Pedro. Depois, amados, disso, coisas começaram a mudar e acontecer na igreja. E de repente, irmãos, Pedro vai à oração no Templo Formosa. Ele ali, pela autoridade de Jesus na sua vida, ordena que o paralítico levante. Por causa disso, são levados, irmãos, para ser julgados
por causa desse ato, eles pregam depois desse ato que aconteceu, amados, e a Bíblia diz, em Atos capítulo 4, versículo 4, que quase 5.000 almas se converteram. Ou seja, só em 2 acontecimentos, nós temos aqui quase, amados, 8.000 almas que se converteram. Por quê? Por causa de um avivamento. E quem tem que buscar esse avivamento? Nós temos que buscar esse avivamento. É nós que temos que orar: aviva, Senhor, a tua obra. Aleluia. Talvez você não tenha que orar não só aviva a tua obra, mas aviva a minha vida, porque está muito gelada, porque está muito fria. Aviva a minha vida, porque eu preciso ser queimado por esse avivamento. A segunda evidência de um avivamento, amados, é confissão de pecados. A segunda evidência de um avivamento é confissão de pecados. Quando as pessoas são impactadas pelo avivamento, elas se convertem e elas automaticamente vão confessar os seus pecados. Porque tem pessoas, amados, que o fio um pouquinho mais baixo. Tem pessoas, amados, que infelizmente continuam com seus pecados encobertos. E a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Nós temos que confessar os nossos pecados e temos que confessar Jesus como Salvador de nós que somos pecadores. Você precisa confessar os seus pecados e você não pode deixar os seus pecados a sete chaves. Porque se você fechar, preste atenção, isso aqui é uma revelação da sua vida. Se você fechar os seus pecados a sete chaves, significa que você tem a chave para abri-los a hora que você quer. Agora, quando você confessa e expõe o seu pecado, significa que você não quer mais encobri-los, não quer mais escondê-los. Então, o avivamento traz confissão de pecados e traz também, amados, também a confissão do nome do Senhor. Ou seja, as pessoas confessam Jesus como seu único e suficiente Salvador. A Bíblia diz, irmãos, em Mateus capítulo 3, versículo 6, que as pessoas eram batizadas por João Batista no Rio Jordão e confessavam os seus pecados. A 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é justo e fiel para nos perdoar e nos purificar de todos os nossos pecados. A Bíblia diz, irmãos, em Mateus 10, versículo 32, se confessarmos ao Senhor diante dos homens, Ele também nos confessará diante do Pai que está no céu. Mas se o negarmos diante dos homens, Ele também nos negará diante do Pai que está nos céus. A Bíblia diz em Tiago 5,16: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Ah, mas eu tenho vergonha. Mas de fazer você não teve, né? Sem vergonha. Na hora de fazer você não teve vergonha de fazer. Na hora de confessar tem vergonha. Lembrando, se você encobrir, a Bíblia diz que aquele que encobre seus pecados nunca prosperará. Nunca vai prosperar. Mas quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Quando tiver dificuldade de dar glória, pode dizer ai mesmo, não tem problema. Amados, a terceira evidência de um avivamento, essas 7 evidências que eu estou falando para você, eu vi acontecer nos vídeos lá. As 7 evidências que eu vou falar para você, eu vi acontecer nos vídeos lá. Terceira evidência de um avivamento, amados, arrependimento. Arrependimento. Preste atenção no que eu vou dizer para você.
É possível uma pessoa se converter sem confessar os seus pecados, encobri-los e não se arrepender deles. Tanto que passa um tempo na igreja e volta a fazer a mesma coisa que fazia outrora. Por quê? Porque se converteu, mas não confessou e não se arrependeu. Por isso voltou a fazer novamente. E daí a Bíblia sabe o que chama essas pessoas? De cão e porca. A Bíblia chama isso. A Bíblia diz que a porca lavada voltou ao lavador. Ou seja, se sujou e precisa ser lavada de novo. E o cão voltou a comer o seu próprio vômito. Vomitou. Não sei se você já viu isso. Mas o cachorro ele tem esse hábito, ele vomita. E se você não tirar, ele come o vômito de novo. E a Bíblia diz que essas pessoas são igual a os animais. São pior que a minha cachorra. A minha cachorra é nojenta, ela não faz isso não. Ela é toda. A cachorra de crente. Ela é igual a pastor, toda nojenta. Quem está entendendo, diga amém? Amém! Então, amados, avivamento traz arrependimento. Olha que a Bíblia Sagrada nos mostra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 38. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 38. Eu acho que eu estou sozinho aqui hoje. Tem alguém aí? Glória a Deus! Disse assim a palavra do Eterno. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito. Olha o que a Bíblia diz em Jeremias. Esse é forte. Jeremias capítulo 31, versículo de número 19. Na verdade, depois que me converti, tive arrependimento. Depois que fui instruído, bati na minha coxa, fiquei envergonhado, porque não suportei o opróbrio da minha mocidade. Ou seja, Jeremias está dizendo, quando eu me converti, eu me arrependi. E o arrependimento, irmãos, é o pesar, o significado de arrependimento: pesar ou lamentação pelo mal cometido. Vai ter gente que parece que se alegra até pela desgraça que ele fez na vida. Tem gente que até quando vai falar do seu pecado, nossa, quando eu ia no forró, nossa, e já começa a até dar uma balançadinha assim, parece que já quer voltar no forró de novo. Arrependimento é pensar, lamentação pelo mal cometido. E, amados, aquele que recebe o avivamento, ele se arrepende daquilo que fez. Aleluia. E uma das maneiras de você demonstrar esse arrependimento, irmãos, é você fazer totalmente diferente do que você faz. Quem está entendendo, diga amém. Amém! A quarta evidência de um avivamento, é liberalidade. O que é isso, pastor? Disposição daquele que em seus atos ou em suas intenções dá o que não tem obrigação de dar, sem esperança de receber nada em troca. A pessoa que passou por um avivamento, amados, ela tem liberalidade. É uma pessoa generosa, é uma pessoa que dá, é uma pessoa que doa. Por quê? Porque ela recebeu algo especial da parte de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, estou pregando a Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32.
ao 35. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua, mas todas lhes eram comuns. E os apóstolos davam um grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos havia abundante graça. Não havia entre eles necessidade algum, porque todos os que possuíam herdades ou casa vendiam, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se por cada um segundo a necessidade que cada um tinha. E ainda em Atos dos Apóstolos, a Bíblia vai nos dizer, amados, que no versículo 42, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Versículo 44, todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as propriedades vazias e repartiam com todos, segundo cada um achava que devia de fazer. Mister, isso significa isso. Ou seja, a pessoa que passa por um avivamento é uma pessoa liberal. Tem um vídeo circulando de algo que aconteceu lá na universidade, de um jovem que estava passando por algum tipo de dificuldade. Eu não sei como chegou ao conhecimento, talvez alguém disse. A multidão, está na internet, a multidão começa a se direcionar ao altar e depositar dinheiro em cima do altar. No começo o rapaz até faz assim, não, tipo que era para parar. Daí alguém vem e repreende ele, que não, que era Deus que estava dando para ele. E de repente chega alguém lá com um maço de dólar e joga assim, ó, faz uma nuvem de dólar. Sabe o que é isso? Liberalidade. Mas a pessoa sem passar por um avivamento, irmãos, só pensa em si próprio, não pensa na obra de Deus. É que nem a história da menininha que trancou a sua mão dentro do vaso. A mãe tinha um vaso que foi da bisavó dela, foi da avó, gerações. E chegou até ela. Um vaso que era importante. E a menininha vai lá e coloca a mão dentro do vaso e prende a mão no vaso. E tenta tirar e não sai a mão do vaso. Daí alguém diz, vamos ter que quebrar o vaso. Daí alguém inteligente viu que alguma coisa estava errada ali e disse para a menininha, se você abrir a tua mão e soltar o que está dentro dela, eu te dou algo maior. A menininha pegou e abriu a mão. Ela botou a mão dentro do vaso para pegar uma moeda. E ela não abria a mão de jeito nenhum e não soltava a moeda e não saía do vaso. Tem gente que está assim, irmãos, agarrado e está perdendo de receber algo maior da parte de Deus. Aleluia. Colossenses 3:5, avareza é idolatria. A pessoa avarenta é idólatra. Aqueles que pensam, não estou nem aí, o que importa é a minha família, não vou tirar dos meus para dar para os outros. Isso não passaram por um avivamento, porque o avivamento traz liberalidade. A pessoa é liberal. Quinta evidência de um avivamento. Tem alguém aí? Diga glória. Glória a Deus. Quinta evidência de um avivamento. Comunhão. É a quinta evidência. O que é comunhão? A realização de algo em comum. Quando há, irmãos, comunhão, as pessoas se unem para realizar algo em comum, algo no mesmo propósito, no mesmo objetivo.
Quando Deus estava me dando essa mensagem, irmãos, eu quase chorei quando chegou nesse tópico, porque é exatamente o que está faltando nessa igreja: comunhão. As pessoas se unirem no mesmo propósito, no mesmo objetivo, porque muitas vezes a gente está lutando sozinho. Parece que só a gente que quer. Não se une, parece, para a realização de algo em comum, até para cultuar a Deus. Se unir em comunhão para realizar o culto a Deus vai ficando difícil. Por quê? Porque um comprou isso, tem que fazer isso, porque o outro tem um compromisso lá, porque o outro vai jantar no quinto dos infernos, porque o outro vai não sei aonde. Tem pessoas que estão tão ocupadas que a trompeta vai tocar e ele não vai ouvir, porque estava ocupado demais para ouvir a trompeta tocar. Glória a Deus, é verdade. Comunhão. A Bíblia diz em Atos 2,42 que havia comunhão entre eles, que todos que criam estavam juntos. Precisamos de um avivamento. Aleluia. Precisamos de um avivamento. Por que lá o lugar está cheio e a fila não tem fim do lado de fora? Porque lá dentro todo mundo está no mesmo propósito. Quem está do lado de fora quer entrar porque quer ficar no mesmo propósito. Às vezes a gente fala, alguém pensa que é exagero ou que o pastor está sendo dramático. Mas uma coisa eu tenho convicção: se isso acontecer, eu vou estar lá no trono branco. E se você tiver, amados, não em cima, mas na frente, quando chegar a sua vez, eu quero dizer: Senhor, é esse eu quero julgar. Esse eu faço questão de julgar. Faço questão de julgar. Sexta evidência de um avivamento: aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a tua obra. Aleluia! Sexta evidência de um avivamento: adoração. Glória a Deus. Atos 2,47, a Bíblia diz: louvando a Deus, caindo na graça do povo, e todos os dias Deus acrescentava a igreja os que se haviam de salvar. Sabe por que aquele avivamento lá parece que não tem fim? Já até cancelaram as aulas por mais uma semana. Sabe por quê? Tem grandes pregadores pregando lá? Não. Nem grandes bandas eu vi. Mas tem uma multidão adorando. Adorando. E escute o que eu vou dizer para você: adoração não é subir ao céu, é trazer o céu até nós, é fazer o céu descer, é fazer o céu descer. As pessoas estão adorando e Deus quer ser adorado. A Bíblia diz em João capítulo 4, versículo 23 e 24, Jesus disse: a hora vem, a hora é agora, e os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. E o Pai procura os que tais o adorem em espírito e verdade, porque Deus é espírito, importa que aquele que o adore em espírito e verdade. Deus procura adoradores. Uma coisa que eu tenho notado no avivamento que está acontecendo lá: você quase não vê os instrumentos. Você ouve vozes adorando. Vozes adorando.
Porque muitas vezes a gente ouve os instrumentos, mas não ouve as vozes adorando. Porque na hora da adoração, muitos nem adoram. Muitos nem adoram. E Deus quer ser adorado. Quem está entendendo, diga amém. Deus quer ser adorado. O que é uma adoração? Forte admiração ou devoção em relação a determinada pessoa, lugar ou coisa. No caso de Deus, é a pessoa de Deus. A pessoa é tomada de uma forte admiração e uma devoção tão profunda em relação a Deus, que essa pessoa só quer adorá-lo, 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 não quer mais parar de adorar. Aleluia! Por causa da admiração que tem. Quando há esse sentimento no coração, amados, as pessoas querem estar onde Deus está. Mas quando não há, não se vê a hora do culto acabar para ir embora de uma vez. Sétima evidência de um avivamento. Sétima evidência: evangelização. Porque aqueles que foram avivados, que se confessaram, que se arrependeram, que foram tomados de liberalidade, de comunhão, de adoração, não conseguem mais guardar para si aquilo que receberam e começam a transmitir a outros. Começa, irmãos, de alguma forma, começa a divulgar, a testemunhar, a falar do que está vivendo, do que está acontecendo. Aleluias! A Bíblia diz em Atos 1:8 que eles receberiam o poder, o avivamento, mas não ficariam só em Jerusalém. A Judéia esperava eles, Samaria esperava eles, os confins da terra esperavam eles. Quando a gente, amados, está avivado por Deus, quando a gente está debaixo do avivamento, quando a gente recebe o avivamento, nós não conseguimos ficar calados, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. E se você está cheio de Deus, você não para de falar de Deus. Você não se cansa de falar de Deus. Você quer o que você recebeu para as mesmas pessoas. Para as mesmas pessoas. Que nós possamos viver um avivamento. Que nós possamos buscar um avivamento. Aleluia. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a tua obra. Aleluia. Se coloca de pé em nome de Jesus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Como que as pessoas na sua rua, como que os seus vizinhos, como que os seus parentes vão saber que existe uma igreja aqui na rua Luiz Medeiros da Silva, número 228, Jardim São Pedro, se você não for instrumento de Deus para isso? Se você não trazer, se você não convidar, como que as pessoas vão chegar até aqui? Vamos esperar que o Espírito Santo pegue as pessoas do colo e traga até aqui. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Em nome de Jesus. Agora não adianta você convidar a pessoa para vir da igreja e você não vem da igreja. Não adianta. Amém, irmãos? Amém. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a tua obra. Alguém pode levantar as mãos para o céu comigo nessa noite? Aleluia.